Futebol, funk e irreverência. Funk Bola 107. Pelo que a gente já entendeu, você já deixou acertado também que será o técnico na Olimpíada de Londres. Sempre tem essa dúvida se vai ser o mesmo técnico. Isso já está acertado? Já está acertado. E essa convocação, os 11 jogadores que atuam aqui no país, é um recorde nos últimos tempos. Isso é só por causa que estão no início do trabalho e os outros estão de férias, ou vai ser uma tendência a olhar mais para dentro do nosso futebol? Bom, uma coisa acho que também precisa ficar bastante clara nesse novo momento que a gente está vivendo. Nós não vamos convocar jogadores da Europa só porque estão jogando na Europa e momentaneamente talvez tenham aí um pouco mais de repercussão, coisas do gênero. Quando o jogador brasileiro estiver bem, jogando no Brasil e estiver bem, ele vai fazer parte da seleção brasileira também. A gente também sabe que quando ele joga no clube brasileiro e é convocado para a seleção brasileira, provavelmente ele não vai ficar muito tempo jogando no clube brasileiro e vai para a Europa. Aí ele passa a ser já um europeu, né? Então, vamos manter uma linha. Quem estiver produzindo bem, capaz de fazer parte do grupo da seleção brasileira, vamos convocar. Mano, à tua esquerda, a seleção brasileira sub-20 estreia amanhã em um torneio internacional no Paraguai. Você está por dentro dessa seleção, sabe? Os jogadores que vão defender a seleção brasileira, tem meios de acompanhar esse torneio? Nós teremos já, durante a semana, a presença do Sidney, lá no Paraguai, para assistir a partida, acompanhar o desempenho de alguns jogadores. Eu gosto de trabalhar de forma direta, porque não é que isso signifique uma desconfiança em relação a outros profissionais, mas até para você pesar depois as opiniões, fazer um contraponto. Acho que assim funciona melhor e também se valoriza o trabalho que é feito nas categorias de base. Acho que precisamos estabelecer uma relação mais próxima. Alguma coisa não está andando tão bem. Nós fizemos um levantamento rápido em uma das últimas seleções e somente 2 ou 3 jogadores da seleção se formaram como profissionais titulares dos seus times. Isso é um aproveitamento muito baixo, uma coisa que precisa ser bastante melhorada nesse aspecto. E eu acho que cabe a todos nós, na elaboração desse novo plano, estabelecer essa relação, aproximá-la, para que ela funcione melhor. Eu antes, quando me referi ao Ganso, eu esqueci que Neymar, até porque não tinha conhecimento, que Neymar já havia sido convocado também para a seleção de base, jogou pouco, mas já havia participado também. Boa tarde, um pouquinho à sua esquerda. Boa tarde, irmão. Boa tarde, Rodrigo. Sucesso, mano, parabéns. Obrigado. Minha esperança venceu a arrogância da seleção brasileira. Queria saber de você, mano, por gentileza, se você já conversou com o Ricardo, com a direção da CBF, sobre coordenador, se vai haver exatamente esse cargo de coordenador da seleção brasileira, se não vai haver, se estão discutindo, e se já discutiu se Parreira seria o nome, enfim. Queria que você falasse sobre isso e, mais uma vez, depositar em você a crença de que a tradição do futebol brasileiro vai voltar a ser respeitada. Bom, uma certa época eu tive um certo desgaste, porque foi discutido aí sobre a minha interferência ou certa omissão na saída de um diretor executivo. Não vou deixar isso acontecer novamente. O diretor executivo fica acima do técnico. Logo, só
pode haver uma opinião se for pedida ao profissional. Um coordenador técnico abaixo do técnico nesse organograma, eu penso que também é necessário. Acho que você precisa ter uma pessoa para fazer esse trabalho que eu estava me referindo antes, que é uma elaboração de um calendário, com acompanhamento de competições, com especificidade mesmo de dados para passar ao técnico, fornecer algo importante para dar embasamento na estruturação do trabalho. Eu acho que nesse cargo eu coloquei o organograma que estabeleci como primeira ideia de trabalho. Não. Aqui é o seu espelho. Boa tarde, Rodrigo Lima, tudo bem? A pergunta que eu te faço é a seguinte, mano. Antes de você subir, você falou que essa transição, essa informação, deve ser lenta e gradual. A gente olha a sua convocação de ver 7 jogadores com idade olímpica e apenas 3 remanescentes da Copa do Mundo. Você continuou com 4, perdão. Você continuou com essa visão que foi lenta e gradual ou foi um pouco mais rápida pelas circunstâncias? E a outra pergunta que eu te faço é a seguinte: você começou a entrevista dizendo que, sem dúvida alguma, esse é um dos cargos mais importantes e também um dos mais difíceis aqui no Brasil. Se torna ainda mais complicado, mais difícil, tendo que fazer essa transição, essa transformação, e sendo a Copa em 2014 aqui no Brasil? As transformações sempre são mais difíceis, algumas um pouco mais lentas, outras nem tanto. Eu penso que, para esse momento, essa foi na medida certa. É o que pensamos para agora. A Copa sendo no Brasil vai ser mais difícil por um lado, vai ser com mais apoio por outro. O país sede tem uma presença de público muito maior, uma influência no ambiente da Copa propriamente dita. E com o futebol de alta qualidade que a seleção brasileira tem capacidade de desempenhar, de produzir, acho que o fator local deve ser um aliado significativo. Mas você precisa estar preparado. 2014 está muito distante. Nós temos muito chão mesmo para percorrer, para termos uma seleção lá no momento de se iniciar a Copa com capacidade de suportar essa pressão, mas também capaz de passar por tudo isso e mesmo assim se colocar como candidato. Funk Bola 107. Funk Bola e vice-versa.